Muitas atividades do dia a dia envolvem o fornecimento de alguns dados, como CPF, telefone e e-mail. Mas ao compartilhar estas informações, é importante saber o que será feito com elas. Esta é a proposta da nova Lei de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor em agosto de 2020. Com a regulamentação, o manuseio destas informações deve se tornar mais transparente e elas devem possuir uma proteção maior. Essa nova lei surgiu devido a uma necessidade de haver uma transparência no processamento e no tratamento dos dados dos cidadãos brasileiros. Ela surgiu inicialmente na Europa, foi a GDPR, ela foi promulgada em 2018 na Europa e houve essa necessidade de também haver uma lei coerente com o processamento de dados, com a proteção dos dados no Brasil. Então, por causa dessa necessidade de se haver regras e penalidades definidas no tratamento dos dados, que o Brasil também entrou nessa nova legislação. Essa nova norma, a Lei de Proteção de Dados no Brasil, ela vem na mesma onda do que nós verificamos em outros países, principalmente da Europa com a GDPR, que são uma legislação que trata de uma certa reflexão social sobre como as pessoas, as empresas em geral, elas manipulam os dados dos seus titulares. Quando nós falamos de titulares, falamos de mim, falamos de você, de todas as pessoas que acabam tendo alguma informação que é fornecida pelos meios de suporte tecnológico. Então a lei ela vem buscar isso, ela vem buscar tratar um limite de uso, uma finalidade atendida para esse dado, ou seja, que nós não tenhamos nossos dados disseminados de forma totalmente descontrolada. Informações como nome, RG, CPF e até mesmo etnia, sexualidade e religião terão agora maior segurança. E as empresas deverão esclarecer para que estes dados serão utilizados. As empresas precisam ter uma conformidade documental muito grande em relação ao processamento de dados. Existe uma clareza que deve ser apresentada agora no porquê da coleta dos dados, no porquê do tratamento dos dados e como eles são processados, para quem eles são processados. Isso precisa ficar claro para o consumidor, para o cidadão e que forma os dados deles estão sendo processados e para quais finalidades. E o que é importante que as empresas se adequem o quanto antes. Caso contrário, elas podem estar sujeitas a multas de cerca de 2% do faturamento da empresa. A LGPD prevê penalidades em relação à não adequação à lei. Então é fundamental que as empresas tenham a conformidade documental e o próprio artigo 46 da lei cita que é necessária medidas administrativas e técnicas na proteção dos dados. Então o vazamento malicioso de dados não será uma justificativa para uma não penalidade. Então as empresas precisam investir em tecnologias, em camadas administrativas para proteger os dados tanto do vazamento malicioso quanto do vazamento intencional. Não é uma questão do que vai acontecer se elas não aderirem, mas sim do que pode acontecer num eventual incidente. E quando nós falamos em incidente de dados, nós falamos em qualquer acontecimento que venha a trazer algum tipo de prejuízo para o titular dos dados. Outra coisa que é importante é que as empresas tenham a percepção de que se o titular entrar em contato, elas precisam ter condição de informar qual é a origem desse dado, de onde foi captado, quanto tempo ele permanece na base de dados, ou seja, esse preparo é muito importante. Existem penalidades sim previstas de ordem econômica ou até de suspensão da operação dos dados, só que o principal é essa consciência, nós estarmos preparados não só para a virada da lei, no início da vigência da lei, mas sim para uma mudança de percepção. Daqui em diante nós temos que ter outra visão de como manipular os dados.